Voltamos com o programa Despertar da Consciência e aqui o livro que nós estudamos, O Despertar da Consciência, do Átomo ao Anjo. Sr. Sebastião, nós falávamos no bloco anterior sobre bioenergia. O senhor explicou, então me tira uma dúvida, é por isso que é citado no livro que os tempos são chegados? Exatamente, nós falamos isso porque os tempos são chegados, mas nós precisamos entender essa realidade da vida. Porque só permanecerão no planeta, em transição para o mundo de regeneração, quem estiver predisposto a ser conduzido pelo eterno bem, porque o bem vai predominar. E as pessoas que não se predisporem a andar com as próprias pernas, a gerir a sua própria condição, não conseguirão ficar nesse planeta. Porque ele vai exigir que nós sejamos mais ativos do que passivos. Porque até agora nós temos sido mais passivos do que ativos. Queremos sempre as coisas prontas, ao invés de confeccioná-las por nós mesmos. Por isso, o Conhece-te a ti mesmo no primeiro capítulo é crucial para entendermos esse convite feito pelo Cristo, que de época em época envia seus missionários, e nós vamos adiando este convite em detrimento da nossa própria felicidade. Que a felicidade não é algo que está à nossa disposição fora, mas é uma condição que nós temos que desenvolver de dentro para fora. E a bioenergia é crucial para isso, porque se o Evangelho está em nós, que é um dos itens que nós vamos falar mais detalhadamente no próximo livro, o Evangelho não está no livro em si. O livro fala do. Assim como o bolo não é a receita nos ensina a confeccioná-lo. Então o Evangelho está em nós, na nossa própria consciência e em todas as coisas também. Ele é uma força, uma substância que gera e nutre e ao mesmo tempo uma lei que normatiza. Então a bioenergia, quando nós usamos a oração, que é um mecanismo por meio do qual nós vamos trazer o Evangelho da nossa consciência para o nosso cenário. E a bioenergia é o resultado do Evangelho que estava dentro e agora está vindo para a ação. Então a energia que vai promover, que vai nutrir, promover, sublimar a vida e propiciar os meios para a interação com incontáveis realidades. Então conhecer essa fonte inesgotável e saber como usá-la é crucial. O que nós chamamos de alimentação é aquilo que não conseguimos criar de dentro para fora e nós importamos de fora para dentro. E saber que o Evangelho está na batatinha, está no macarrão, está na cebola, está no tomate, e é a condição essencial para não desperdiçar o Evangelho. Porque tudo que existe não é senão substâncias e forças, e é a lei que normatiza todas as coisas, que nós chamamos de o Evangelho do Cristo, que dá origem a esta bioenergia. Ou a bioenergia é a própria manifestação do Evangelho. A ideia é viver o Evangelho dia a dia. Não. A ideia é ser o Evangelho. Peguei você, a brincadeirinha. É verdade. Porque nós queremos viver o Evangelho de preferência nos outros, né? Nós queremos determinar que o outro seja assim ou seja aquilo. Então você vai ver no livro também, logo no primeiro capítulo, que a ideia é ser o Evangelho. Então o ser desperto na consciência, ele se transforma no Evangelho. Ele é o exemplo vivo daquilo que ele quer que os outros copiem. Porque ditar normas para os outros é fácil. Agora, ser aquilo que nós falamos para os outros é menos fácil. E quando eu sou, só pela minha condição, eu já mudo o contexto. Leon Denis já acreditava nisto, está na obra O Grande Enigma. O êxito ou o fracasso de um único elemento afeta o contexto. E hoje a ciência vem comprovando, como André Luiz também já falava, que se tocarmos num átomo, já interferimos na estrutura de uma estrela. Você vê o comportamento de um átomo, segundo Hermínia Corrêa de Miranda, ele pode adiantar ou atrasar a evolução do contexto em milênios de um átomo. Então imagine o comportamento de um ser humano que, segundo Joana de Angelis, na obra Plenitude, ela fala que se nós erguermos um só elemento em oração para Deus, que é o momento que nós elaboramos um projeto e apresentamos para o cosmos, enquanto muitos pensam que oração é pedir, agradecer e louvar simplesmente, oração no sentido profundo é apresentar uma proposta de mudança, onde eu vou usar os meus potenciais e interagir com outras realidades. E ela fala que quando alguém se ergue para Deus em oração, ele ergue consigo a humanidade inteira. Agora, me explica uma coisa. O senhor fala muito de átomos, o subtítulo do livro é Do Átomo ao Anjo. Explica
um pouco mais detalhadamente o que é o átomo? Nós vamos falar isso muito bem na terceira série, mas nós vamos dar uma noção. Então, da consciência cósmica, do arquiteto cósmico, né, Deus, como a maioria prefere chamá-lo, e eu preferia chamá-lo de qualquer coisa menos de Deus. Por quê? Porque Deus é algo muito pequeno para definir algo muito grandioso. Nós humanizamos o arquiteto cósmico chamando ele de Deus como se ele fosse um ser como nós. Eu preciso chamá-lo de força suprema, o arquiteto cósmico, alguma coisa mais abrangente. Por essa palavra, Deus definir apenas um ser quase humano como nós, não desprezando a palavra nem as pessoas que a dizem. Então, essa consciência cósmica, ao expressar-se por meio da sua vontade, do seu pensamento, segundo vários autores, vai emergir, vai fluir, vai emanar da sua fonte geratriz uma energia. Essa energia nós chamamos de evangelho, que ela vai ser canalizada pela mente crística e retransmitida para as outras fontes captadoras. E essa energia, ao chegar nessas fontes captadoras, nós chamamos de o princípio inteligente do universo, o pão da vida. Esses elementos iniciais, que são mônadas, que são fascículos de luz, se unem como átomos primordiais para formar o universo dos fluidos, da matéria mental, dos princípios vitais. E esse princípio vital é o que nós chamamos de energia nêutron. E a energia nêutron que se transforma no próton, e o próton libera parte de si transformando no elétron para dar origem aos átomos que compõem tudo que existe no nosso mundo físico. E isso nós chamamos de o evangelho, a substância que gera e nutre. E ao mesmo tempo as leis que se originam ou dá origem a tudo isso e gerencia é o que nós chamamos de evangelho-lei. Então evangelho substância e evangelho-lei forma a síntese que nós chamamos lei de amor. Neste capítulo fala também sobre a intuição, que é a transformação. Como que o senhor define essa questão? A intuição é um mecanismo por meio do qual a personalidade atual, a alma encarnada, entra em contato com o seu eu, com a sua consciência, com a sua essência, com o seu todo. Porque nós temos mais de 5 bilhões de anos, o espírito, a individualidade. A alma encarnada, a personalidade atual, é a experiência dessa etapa, aperfeiçoando ou desenvolvendo fragmentos propostos em outras etapas. Então, a intuição, segundo Carlos Torres Pastorino, em Sabedoria do Evangelho, é um mecanismo por meio do qual eu, Sebastião Camargo, entro em contato com o livro oculto que existe em mim, como Leon Denis nos ensina. Aprendei a abrir, a folhear, a ler o livro oculto que existe em vós, o livro das metamorfoses do ser. Ele vos dirá o que tendes sido e o que sereis. Então, para entrarmos em contato com a nossa própria realidade e trazer à tona o que nós já sabemos, porque nós já fomos um átomo, já que você perguntou deles. Estamos a caminho da angelitude. Já fomos um vegetal, já fomos um animal, um pré-humano, já passamos por tudo isso. Somos uma síntese de tudo isso. Agora nós precisamos não só acessar o que existe em nosso íntimo por meio da oração, e também acessar outras fontes por meio da prece, da inspiração. Então, por meio da intuição, eu acesso o meu universo. Por meio da inspiração, eu entro em contato com outros universos, até porque eu não sei tudo. Somos eternos aprendizes. Eu sou um espírito em formação, onde isso nunca termina. Nós tivemos um começo e jamais teremos fim. Então, esse mecanismo que nós chamamos de o despertar da consciência, por meio da intuição, é saber que eu sou. Porque a intuição já não é mais um mecanismo racional. Já não precisa pensar, não precisa sentir, nem falar e agir. Eu sou. Então, a intuição é o que o ser se tornou. É a síntese de tudo que ele é. Ao mesmo tempo, o mecanismo de interligação. A intuição, ela fica mais clara quando a gente se conhece? E eu digo, não só se conhece, mas aplicar o que se conhece. Por isso nós colocamos no livro o fazer o máximo com o mínimo. Então ela se dá, ela fica mais clara quando eu começo a aplicar aquilo que eu sei. Então aquilo que os meus sentidos possam detectar. Por isso nós colocamos 3 propostas no livro. A primeira, o aproveitamento total da energia, o não desperdício, fazer o máximo com o mínimo. Só com isso eu vou apurando esse mecanismo intuitivo e acessando os meus próprios arquivos e ao mesmo tempo viajando para outras frequências.
No segundo momento, eu vou aprender a ser o médico de mim mesmo por meio dessa intuição, onde eu vou acessar o que eu já sou e conseguir construir ou reconstruir a minha realidade. E no terceiro momento, ainda por meio dessa intuição que se torna cada vez mais clara e mais ampla, saber que tudo que existe tem a sua origem num mesmo elemento e vai ter a mesma destinação. Por isso, a batatinha de hoje pode ser parte da minha consciência no amanhã. Então, é esse processo que a gente vai estudando gradativamente para facilitar a compreensão. O que é o não desperdício? O não desperdício é você saber que na água do legume que normalmente nós jogamos fora, estamos jogando mais de 70% dos nutrientes nobres dos alimentos. E saber que naquela aguinha do chuchu que você cozinhou, você jogou isso fora, e o chuchu, na casca dele, tem muito mais nutrientes e fibras do que nele próprio. E saber que ele, após 1h30, não tem mais nada útil ao corpo humano. Então ele vai ser prejudicial em vez de benéfico se eu assim agir. Por isso, a consciência que o alimento tem sim uma especialização, ele traz uma fonte de proteína, de vários mecanismos, de vários valores para ser útil ao nosso semelhante, em termos de corpo biológico, de corpo perispiritual, de corpo mental e assim por diante. Mas eu preciso entender que num simples tomate, a síntese consciencial do agricultor, dos companheiros que ajudaram ele no cultivo, em quem transportou, em todos os seres que tocaram nesse alimento direto ou indiretamente, ele sintetizou tudo que eles pensaram, sentiram, falaram e agiram. Então, eu estou trazendo no alimento uma fonte de informações, segundo Emmanuel. Eu não estou trazendo apenas uma proteína para dar força física para que ele possa sobreviver ou vitalidade. Eu estou trazendo um aglomerado de forças e informações para melhorar as suas condições. Então, o aproveitamento total da energia, eu preciso saber o que cada coisa pode proporcionar ao meu universo. Do contrário, eu complico mais o meu universo do que auxilio. Ok. Nós voltamos daqui a pouquinho, mais um intervalo, toma um pouquinho de água e a gente já volta.